Boa noite. Estamos aqui para darmos início a mais uma transmissão dos nossos estudos no livro do Apocalipse. Estamos aqui transmitindo ao mesmo tempo pelo Facebook e também pelo Instagram. E esperamos que essa noite seja mais uma vez uma noite proveitosa. Vamos dar sequência à introdução para entendermos melhor o livro do Apocalipse e esperamos que você possa ser edificado de alguma forma e possa ter um conhecimento melhor a respeito não só do livro do Apocalipse em si, que nós ainda nem começamos a falar do livro propriamente dito, citamos, mas não estamos ainda dentro dele. Nós estamos até esse momento tratando de colocar uma estrutura em que o livro do Apocalipse se coloca dentro dessa estrutura de literatura apocalíptica, para depois a gente então começar propriamente a estudar, a meditar mais dentro dos próprios textos do livro do Apocalipse, ok? E nós já falamos nas duas semanas passadas, né? Hoje vai ser a terceira semana que estamos aqui dando sequência a esse estudo, e hoje eu gostaria de trazer mais uma perspectiva sobre o apocaliptismo. E hoje eu vou chamar de a cosmovisão apocalíptica. A cosmovisão apocalíptica. O que é cosmovisão? A palavra significa simplesmente o modo que se enxerga o mundo, como se vê o mundo. Então, se, por exemplo, se a gente falasse a cosmovisão do brasileiro, como que o povo, como brasileiro, entende o mundo? Olha, é aquela perspectiva através da cultura brasileira, por exemplo. Então, a cosmovisão apocalíptica significa como que através da linguagem e da crença apocalíptica, o mundo é visto, como se analisa o mundo. Então é sobre isso que nós vamos ver. Eu já citei anteriormente, mas só para irmos sempre reforçando alguns pontos, que nas Escrituras nós temos somente 2 livros que são chamados de Apocalipses, né? Isso eu quero dizer nas nossas Bíblias, principalmente protestantes, né? Porque na Bíblia, por exemplo, de cultura etíope, a Bíblia da igreja etíope, chamada Igreja Copta, eles têm mais um outro Apocalipse, que é o primeiro livro de Enoque, que eu já citei aqui anteriormente. Esse livro de Enoque, né, os primeiros 36 capítulos, eles são chamados de o livro dos vigilantes. Esse livro foi escrito por volta do ano 200 antes de Cristo, e ele trata também de questões apocalípticas, tá? Já na Bíblia, né, da versão protestante, portanto, nós só temos 2 apocalipses, um no Antigo, que é Daniel, e um no Novo, que é o livro do Apocalipse. O livro de Daniel, no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, ele foi escrito por volta do ano 165 a.C., é a data. Ele conta uma história como que passada da época do século VI, mas o livro propriamente foi escrito em meados do século II, por volta do ano 165, que coincide, como eu estava falando no começo, com o momento da opressão síria aos judeus. Okay? Então isso aí é muito importante nós colocarmos também em perspectiva. Mas aqui agora o que nós vamos perceber e perguntar é o seguinte: o que é essa visão de mundo apocalíptica? Para a gente perceber isso também melhor, nós temos que colocar o apocaliptismo e a visão de mundo apocalíptica dentro de uma certa forma da veia profética. Só que também é importante nós já entendermos algumas coisas aqui. Quando a gente fala veia profética, não significa necessariamente que uma profecia seja essencialmente preditiva para o futuro. Esse é um grande engano que muitas pessoas têm com profecia nas Escrituras. Profecia nas Escrituras pode ter um caráter preditivo, mas, em essência, ser profeta
ou pronunciar uma profecia significa falar a palavra que Deus enviou para ser falada. Isso é que é profecia. Se ela tem um momento preditivo, bem, se não tiver, ela continua sendo profecia. Muito bem. Dentro dessa visão, nós vamos ver que o apocalipse ou apocaliptismo vai também andar por essa linha aqui. Mas antes, a visão mais profética do que apocalíptica, porque o apocalipse vai vir depois. A visão profética era a mais usada naqueles dias, tá? até aparecer a chamada visão apocalíptica. Qual era a crença? Deus havia feito uma aliança com o seu povo, com o povo de Israel, com os judeus. E nessa aliança existia um relacionamento, de dois lados. O povo deveria obedecer, observar as ordenanças de Deus, e Deus, em contrapartida, seria o protetor do povo. Okay? Então, basicamente, essa é a linha que os profetas seguem. Observem as ordenanças, observem os mandamentos, observem a lei, observem as instruções de Deus, e Deus fará a parte dele, que seria cuidar e proteger do povo. Mas, o que acontecia? No passar do curso da história, começamos a ver que o povo começou a sofrer muito, principalmente no sentido de invasões e opressões de povos, de outras nações. Aí assim nós vemos que Israel foi dominado pelos assírios, e destruíram a nação de Israel. Depois, mais na frente, os judeus pelos babilônios, os persas, os gregos, os sírios e os romanos. Então começou a se questionar, mas espera aí, um império após o outro, dominando, oprimindo e instaurado dentro da terra que deveria ser a terra do povo. E aí então começou a se fazer uma pergunta: por que nós sofremos todas essas situações? Qual é o problema principal para que essas nações estejam dominando e trazendo esse sofrimento? A resposta dos profetas é uma: se o lado do povo era a obediência, era então sinal de que não estavam obedecendo, não estavam observando como deveria ser. Portanto, o sofrimento não era causado por outra razão que não fosse o pecado do povo. O sofrimento é decorrente do pecado. Por isso que eu até citei agora há pouco, lá atrás, que até o rei Nabucodonosor, um rei babilônio, é chamado em Jeremias de meu servo. Por quê? Porque ele estava trazendo o juízo ao povo por causa dos seus pecados, por causa das suas falhas. Então o resultado do sofrimento era qual? O pecado do povo. Haviam desagradado a Deus, Deus não havia perdido o poder, mas havia entregue o povo para ser julgado e castigado por suas falhas. Então essa é a maneira como os profetas veem exatamente a questão. Então a visão de mundo profética é uma visão de mundo em que existe algo para ser feito. Se este algo não é feito, ele pode causar uma desarmonia de ordem cósmica e que vai causar sofrimento. E quem é responsável por isso é a própria pessoa, é o próprio povo, tá? O sofrimento, então, é merecido, consequência do pecado. Muito bem. Só que aí, como nós estávamos vendo e percebemos, que com o passar do tempo, essa não será mais a única visão de mundo entre os judeus. A visão apocalíptica dá espaço a uma chamada visão... eu acho que eu falei ao contrário. A visão profética do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel não entra nessa linha aqui, ele entra nos apocalípticos, né?
Mas Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, estes são os profetas que carregam a visão de mundo da visão profética. Muito bem, mas aí com essa constante opressão ao povo, vai surgir uma outra resposta. Por que o povo sofre? Porque eles começaram a perceber o seguinte: não são somente os pecadores que sofrem. Os justos, e aqui justos significa simplesmente uma coisa: aqueles que não estavam vivendo naquela linha que desagradava, de pecado, de não observância às instruções e às ordenanças de Deus. Então, eles disseram: peraí, mas eu não fiz nada disso e estou sofrendo. Por quê? Então é nesse momento que começaram a perceber ainda algo mais, principalmente quando chega nesse período do século II a.C., com a opressão síria de Antíoco Epífanes IV, ok? Antíoco IV, chamado também Epífanes. Esse homem foi tão cruel e tão perseguidor dos judeus que foi um dos períodos mais terríveis que os judeus passaram em sua própria terra. Talvez para ser pior do que isso, não talvez, com certeza para ser pior do que isso, foi justamente o que aconteceu na década de 40 do século XX, né, na Segunda Guerra, o Holocausto Judaico pelos nazistas. Mas lá atrás não era muito diferente não, nesse século II, guardando as suas devidas proporções. E o que acontecia? Quem eram os perseguidos e oprimidos por Antíoco IV Epífanes? Não eram os que desagradavam a lei de Deus. Eram os justos, porque os que aceitavam as ordenanças dos sírios e adaptaram uma cultura de vida mais helenística do que judaica, eles não eram perseguidos. Eles viviam tranquilamente. Agora, se a pessoa fosse firme aos preceitos, aos conceitos do judaísmo vigente na época, né, da forma de judaísmo na época que eles estavam vivendo, estes é que eram perseguidos. E quanto mais fiel, mais sofria. E o livro, o chamado livro de Macabeus, que é um livro que nós não temos nas versões protestantes da Bíblia, mas existem nas versões católicas, nas versões ortodoxas e na Bíblia copta também. Só nas versões protestantes que não encontramos o livro ou os livros dos Macabeus. Mas principalmente o primeiro livro de Macabeus é um livro que conta muito bem essa história de sofrimento e perseguição do povo judeu durante a opressão síria do século II, meados do século II, por Antíoco IV Epífanes. Muito bem. Então, quem ele perseguia? Quem estava sofrendo? Não eram os pecadores, eram os que eram fiéis às ordenanças de Deus. E isso aí, então, começou a fazer as pessoas a pensar, peraí, então não é por um castigo divino. Não pode ser Deus punindo, porque quem está sofrendo não são os injustos, são os justos, não são os pecadores, são os que fazem e que procuram viver de acordo com ele. Por que então eles sofrem? Por que há esse sofrimento? Se está fazendo o que é certo, mas sofre. Aí vem a resposta apocalíptica, o mundo, a visão, a cosmovisão apocalíptica. Já não é mais Deus que traz o sofrimento, mas se é o justo, se é o que observa, é que mais sofre, então é um opositor a Deus que está causando sofrimento ao povo. Ok? Já não é mais o povo a origem do sofrimento. Não é porque eles pecaram. Agora é justamente o contrário. É porque eram justos e fiéis é que sofrem. Se, portanto, são justos e fiéis quando sofrem, então não pode ser castigo. Então é o quê? É uma perseguição ao povo. E essa perseguição, obviamente, ela é promovida pelos inimigos do povo e aí sim, pelo arqui-inimigo de Deus, que vai aparecer a sua imagem mais a partir agora do mundo da cosmovisão apocalíptica. De quem? Satanás.
Satanás é o inimigo de Deus e ele se levanta contra o povo de Deus. E ele é que causa o sofrimento. Mas vamos entender um pouquinho aqui essa questão de Satanás. O que é Satanás nas Escrituras? Obviamente nós não vamos fazer aqui muitos detalhes, mas eu quero que você pelo menos entenda um pouco. A palavra Satanás é uma palavra de origem hebraica. Na Bíblia hebraica, a palavra se diz Satan ou Ha-Satan. Satan, em hebraico, tem um único significado. Significa adversário, oponente, aquele que se coloca contra outro. E aí existe uma coisa muito curiosa. Nós, muitas vezes, quando lemos, obviamente, nas traduções, nós não percebemos isso. Mas quando lemos em hebraico, nós vemos que os lugares em que a palavra Satan ou Ha-Satan aparece, em todos os textos, em todos, menos um, que eu vou dizer qual, em todos os textos, antes do cativeiro babilônico, a palavra Satan é usada para descrever a inimizade entre seres humanos. Porque em hebraico, nós em português dizemos assim, fulano é inimigo ou opositor de ciclano. Em hebraico isso seria dito assim, fulano é Satanás de ciclano. E vice-versa, ciclano é Satanás de fulano. Por quê? Porque a palavra significa isso, adversário, oponente, aquele que está contrário, ok? Com o passar do tempo, tá aí como eu estava a dizer aqui, que só existe uma passagem em todos os textos antes do período do cativeiro babilônico, é que a palavra não é usada para descrever o relacionamento entre dois seres humanos. Mas agora aqui aparece um ser espiritual. Mas qual é interessante? Isso está lá no livro de Números, no capítulo 22. Nesse texto, conta a história que o rei Balaque havia contratado Balaão para amaldiçoar a Israel. E ele aceita a propina oferecida e ele vai para amaldiçoar o povo. Enquanto ele vai, aí tem uma história curiosa que aparece no livro de Números. Que no meio do caminho, enquanto ele ia, a jumenta na qual ele cavalgava, ou viajava sobre ela, ela viu o anjo do Senhor. Ela viu o anjo do Senhor, o anjo. Mas sabe qual é a palavra que está lá em hebraico para descrever isso? Porque o anjo do Senhor foi colocado ali para ser um opositor ao que Balaão iria fazer. E aí a palavra é Ha-Satan, Satã, porque ele é o adversário de Balaão. Portanto, a palavra, entendam isso, significa simplesmente adversário. Com o passar do tempo, aí sim nós começamos a ver, através da visão pré-apocalíptica e depois confirmada no apocaliptismo, que existe esse opositor de Deus, espiritual, que em essência faz tudo o que é contrário a Deus. E aí ele vai ser o Satanás, o opositor de Deus. Ele traz o sofrimento ao povo de Deus, não aos ímpios, necessariamente, não aos injustos, mas aos fiéis e justos. E aí, então, mas aí parece assim, então conseguimos encontrar uma resposta. Mas essa resposta cria outras dificuldades. Mas por que Deus entregou o seu povo, aqueles que o seguem, aqueles que são fiéis, por que a esses é que foi entregue para que ele, o Satanás, ou o inimigo de Deus, maltratasse dessa forma? Aí o livro, ou a literatura apocalíptica, vai apresentar uma coisa. Nem tudo há uma resposta, mas eles diziam o seguinte,
Se está sofrendo e você é fiel a Deus, permaneça fiel, porque Deus virá em socorro. Não desista. Em muitos casos, então, a cosmovisão apocalíptica é aquela que imprime o seguinte pensamento: se eu sofro, é talvez porque também eu estou sendo testado, eu estou sendo visto, e as minhas atitudes estão sendo provadas, tanto individualmente quanto comunitariamente. Mas a seu tempo, Deus agirá e intervirá a favor do seu povo, ok? Então esse aí que é o ponto importante que eu gostaria de trazer. E é justamente nesse período em que o apocaliptismo começa a surgir mais forte entre os judeus, porque, como eu já havia dito na semana passada, a visão, a cosmovisão apocalíptica surge em primeiro lugar entre os persas. Os apocalipses, a cosmovisão apocalíptica está lá, no mundo persa, no mundo antigo. Depois os judeus também começam a fazer essa adaptação dessa visão apocalíptica para o aspecto do profeta, da visão da profética. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? O que acontece? É nessa visão que nós estamos vendo aqui, nesse período de grande sofrimento, meados do século II, é que se firma mais ainda a ideia da necessidade da vinda de um Messias. O Messias, a imagem do Messias, aquele que vem para ser o salvador do seu povo, essa visão messiânica, ela é também, em essência, fruto do apocaliptismo. Porque Deus está sendo oposto por uma força espiritual que persegue o seu povo. Deus enviará o livramento e a salvação ao seu povo através do seu enviado, do seu ungido, do seu Messias. Porque a palavra Messias, Mashiach, em hebraico, ou Christos em grego, significa ungido, né? Até em grego é mais engraçado, porque Christos em grego pode significar algo untado, como uma forma que às vezes passou ali o óleo para untar. Mas a ideia de Mashiach, Christos, Messias, é de alguém que é enviado por Deus, com a autoridade de Deus, para exercer o poder de libertação ao povo. Então, nesse período, vamos assim dizer, mais ou menos uns 200 anos antes de Jesus vir, a expectativa messiânica se tornou muito forte entre os judeus, porque a cosmovisão apocalíptica prevalecia. Se estamos ainda sofrendo, em breve Deus enviará o socorro através do seu ungido, do seu Messias. Ok? Nesse ponto, então, nós chegamos vamos fazer uma comparação rápida, então, entre a visão profética, a cosmovisão profética e a cosmovisão apocalíptica. Dentro desse sentido, eu coloquei aqui 5 pontos. 5 pontos para a gente entender os dois, através de 5 perguntas. Primeira, por que o povo de Deus sofre? Os profetas diziam, porque o povo havia pecado contra Deus e estavam por isso sendo punidos. Já o apocaliptista responderia, forças do mal, opositoras a Deus, eram as causadoras do sofrimento do povo. Então a origem do sofrimento é diferente. De uma certa forma, o apocaliptismo é uma veia também que nós chamamos tecnicamente nos estudos de teodiceia. Teodiceia são 2 palavras gregas, que é a palavra theos, Deus, e dikaios, que é de justo. Teodiceia significaria mais ou menos justificar a Deus, ou seja, dizer Deus não é o responsável. Tá?
Porque eu vou dizer isso aqui também importante, talvez, para enfatizar. Todos os textos que você ler da Bíblia hebraica antes do período do cativeiro babilônico, é Deus quem faz tudo. Deus manda a chuva, Deus manda a seca. Deus manda a prosperidade, Deus manda o juízo. Deus faz tudo. É tanto que nós temos uma expressão muito interessante no livro do profeta Isaías, em que está escrito assim: eu faço o bem, eu crio o mal. Deus faz o bem e cria o mal, porque tudo é Deus. Mas veja que esse bem e mal, onde tudo é Deus, na visão pré-babilônica, pré-cativeiro babilônico, pré-apocaliptismo, na visão cosmovisão profética, isso aí significa o quê? Deus está no controle de tudo. Se tem uma seca, não é porque Deus perdeu o controle. Se deu uma enchente, não é porque Deus perdeu o controle. Deus está por trás disso e usando isso, que aparentemente seria mal, para um objetivo bom, ok? Já no apocaliptismo, não. Então a origem do mal, ou sofrimento, já não é por Deus. Porque quem então está causando o sofrimento? Quem causa o sofrimento? Os profetas diriam, como eu acabei de dizer, Deus mesmo. É Deus que está enviando o sofrimento como uma forma de punição para que se arrependessem. Já os apocaliptistas diriam, as forças do mal, elas têm como objetivo fazer o mal ao povo de Deus. Então, quem causa o mal é, no apocaliptismo, as forças opositoras, Satanás. Quem é o culpado pelo sofrimento? A quem vai dizer, olha, se você está sofrendo, o culpado é quem? Os profetas, o povo mesmo, porque haviam pecado e agora estavam sendo punidos. O apocaliptista, quem é culpado pelo sofrimento? As forças cósmicas do mal que se opõem a Deus e ao seu povo. Quarta pergunta para a gente entender essa diferença entre visão profética e visão apocalíptica. O que deve acontecer para que o sofrimento acabe? Para que o sofrimento termine? Os profetas, a palavra deles era clara. Arrependam-se, mudem a sua rota, voltem-se para Deus, Deus perdoará e Deus restaurará. Nós ouvimos até muito isso às vezes, Os apocaliptistas diriam assim: se você sofre, o que deve acontecer para o fim do sofrimento é uma coisa: ser fiel, ser constante na sua obediência e na sua fidelidade a Deus, a despeito do sofrimento. E a seu bom tempo, Deus intervirá diretamente e Deus vai intervir a favor do seu povo e, consequentemente, destruir as forças opressoras. Então, na visão profética, o povo tem que tomar uma atitude de arrependimento. Na visão apocalíptica, tem que continuar sendo fiel, mesmo se sofre, e Deus vai trazer a libertação a seu bom tempo. Quinta e última pergunta para a gente comparar os dois e entendermos. E aqui você já vai começar a perceber, quando você lê o livro do Apocalipse, como ele se encaixa sempre nessa segunda visão aqui mesmo. Então, o que o povo de Deus tem que fazer? Eu já praticamente respondi essa pergunta anteriormente e agora. Arrepender. Assim diriam os profetas. E já o apocaliptista, permanecer fiel. Se o que tinha que acontecer para os profetas era uma atitude, uma mudança de atitude do povo, o apocaliptista, a persistência, mesmo em face ao sofrimento. Eu vou citar hoje pela terceira vez esse texto que está lá no livro do Apocalipse, porque ele resume muito bem isso que eu estou falando da cosmovisão apocalíptica. Ser fiel até a morte. Prestar atenção nessa palavra? Ser fiel até a morte. Já expliquei e vou explicar hoje de novo, porque talvez nem todos
tem participado de todos os estudos. Ser fiel até a morte não significa simplesmente demonstrar fidelidade a Deus durante a sua vida, para que quando morrer, de repente daqui 10, 15, 20, 30, 50, 70 anos, seja lá quanto tempo depois, ele estaria sendo fiel a Deus até o seu fim. Não é assim que deve ser entendido esse texto. Ser fiel até a morte significa continue fiel a Deus, mesmo que exista o sofrimento, mesmo que exista a perseguição, mesmo que exista a morte. Não cancele, não desista da sua fidelidade a Deus. Essa é a proposta do livro da literatura apocalíptica e, consequentemente, do livro do Apocalipse. Muito bem. E para a gente chegar a um ponto mais conclusivo do nosso estudo de hoje, dentro dessa cosmovisão apocalíptica, que é onde, obviamente, o livro do Apocalipse está incluído, por já ter até o nome, tem 4 características dessa cosmovisão que eu vou também lançar aqui rapidamente. A primeira delas é chamado dualismo. O que é o dualismo? Isso simplesmente significa, se existe o bem, é porque existe o mal. Se tem a luz, é porque tem as trevas. Se tem o bem, tem o mal. Se tem o justo, tem o injusto. E assim vai, sempre apresentando 2 lados opostos. Eles não são paralelos nem complementares. Eles são opostos, ok? Então, por isso que tem Deus, tem Satanás do outro lado. E não existe um campo neutro. Não tem como alguém dizer assim, eu não quero nenhum nem o outro, eu vou ficar aqui no meio. Não existe. Na visão apocalíptica não existe isso. Ou está de um lado ou está do outro. Ou é amigo ou é inimigo. Ou faz o bem ou faz o mal. Ou está certo ou está errado. Não tá, eu estou meio certo, eu estou meio errado. Não. Ou você está ou você não está. A cosmovisão apocalíptica é essa visão dualística. Dividir as coisas em 2 lados. E tem uma outra característica que é interessante dentro dessa visão apocalíptica, né? Dessa cosmovisão, que é o pessimismo. O apocaliptista, ele é pessimista em relação ao tempo presente e otimista em relação ao futuro que virá, ok? Mas no apocaliptismo, a cosmovisão apocalíptica, ela sempre olha a era presente como má. E não somente má, como ela vai de mal para pior. Não espere que as coisas melhorarão. Elas piorarão. Por quê? Por uma razão simples. A restauração de todas as coisas não é feita na visão apocalíptica, pelo que nós fazemos, mas pela intervenção direta de Deus. Então as coisas vão caminhando de mal a pior, até que chegue no ápice. E aí Deus intervém. Então, essa visão de um certo pessimismo em relação à realidade do mundo, né? Por isso que tem, por exemplo, olha, que eu já falei anteriormente, né? Que mesmo que uma pessoa tivesse uma visão apocaliptista, ele não precisava ter escrito um apocalipse, mas ele tem a visão apocaliptista. Esse que eu tenho citado muito, é o apóstolo Paulo. Por exemplo, em Romanos ele diz que as presentes aflições, né? Que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Essa é uma declaração de fé apocalíptica. O tempo presente é de sofrimento, mas em breve a era áurea virá. E quando ela vir, o que virá é infinitamente superior ao que passou aqui. Por isso, ser fiel vale a pena na visão apocalíptica. Por quê? Porque se sofre agora, é momentâneo. Mas se aguenta e guarda a sua fidelidade,
aí terá uma recompensa duradoura. Ok? Então Apocalipse, a visão, cosmovisão apocalíptica, dualismo, dois lados claramente definidos e divididos, pessimismo com a era presente e a ideia de vindicação. O que é vindicação? Vindicação significa vingar. Vindicação significa vingar. E o que é essa vindicação no apocaliptismo? Se o povo de Deus está sofrendo, sendo perseguido por essas forças opressoras do mal de origem espiritual e que se manifestam também no mundo físico material. Por exemplo, no livro do Apocalipse, Satanás é que dá poder à besta. Não é assim que está escrito no livro do Apocalipse? Capítulo 13. Satanás, esse arqui-inimigo opositor espiritual de Deus, ele dá força, ele dá inspiração, se podemos usar a palavra inspiração para isso, para a besta. E a besta recebe tanto poder, tanta força, que ela consegue até matar aqueles que são fiéis a Deus. Ok, então veja, se está acontecendo isso, como é que será? Aí a resposta do Apocalipse, da visão, cosmovisão apocalíptica. Deus vingará tudo isso. Não tente você mesmo se vingar, porque o juízo, a vindicação virá de Deus. Essa é a forma que o apocaliptismo diz. E por isso Deus é visto da seguinte forma, nessa visão, nesse momento da vindicação. Deus é visto como o criador de todas as coisas, mas essas coisas foram contaminadas, afetadas e precisam ser purificadas, renovadas, restauradas, redimidas. Portanto, na visão apocaliptista, Deus é o Criador, não é o responsável pelo mal que acontece, mas por isso ele redimirá e ele restaurará toda a ordem original. Daí, mais uma vez, dentro dessa visão, cosmovisão apocalíptica, repito e cito a oração de Jesus, né, que fala no Evangelho de Mateus, que é uma oração, em essência, apocaliptista. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ok? Ou seja, é a restauração plena de todas as coisas. E a quarta e última coisa que eu gostaria de dizer é que toda literatura apocalíptica e nessa cosmovisão apocalíptica existe a ideia de iminência. É para já. É breve. Breve será. Portanto, ser fiel, porque em breve Deus vindicará e essa era má passará. A era áurea virá, em que o reino de Deus é instaurado com poder e glória sobre a terra, para que céu e terra sejam a mesma experiência. Porque assim como é no céu, assim será a terra. E na visão do apocaliptismo, existe essa visão, essa ideia da restauração do cosmos, da restauração do universo. Tá? Então, Deus em breve vindicará, acabará com essa era má que estamos vivendo, né? Esse pessimismo da era presente, porque o que é mal, dualismo, dará lugar a somente o bem, porque aí Deus reinará eternamente. E reinará sobre tudo e sobre todos. No final. Citando de novo o apóstolo Paulo, um escritor apocaliptista, mesmo que não escreveu um apocalipse, né? Ou um autor cristão com visão apocalíptica, seria melhor dizer. Ele fala uma coisa interessante, que a última coisa que está esperando
é a ressurreição, que já se iniciou com a ressurreição de Cristo. E aí, quando Cristo ressuscitar os seus e vier para juntar os que morreram com os que estão vivos, para entrar na era áurea do reino de Deus, aí todas as coisas serão submetidas a Deus, todas. E aí o apóstolo Paulo diz que até Cristo se submete a Deus no final de tudo. Porque a visão apocalíptica é: Deus virá, e quando vier, será com poder e glória para restaurar para sempre. Não mais haverá necessidade de redenção, porque será cabal. Muito bem, essa é a cosmovisão apocalíptica. Eu acho que deu para entender um pouco mais, e é o que eu gostaria de trazer para nós hoje aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que talvez tenha sido dito e não ficou muito claro, pode lançar a pergunta aqui, que a gente responde aqui, ou respondemos depois em outra oportunidade. Mas deixa eu dar uma passada rápida aqui. Nós temos aqui várias pessoas nos acompanhando também pelo Instagram e pelo lado do Facebook. E obrigado pela presença e participação de vocês. Não vejo nenhuma pergunta aqui, sem problema. Então vamos adiante e conseguimos terminar mais uma sequência do estudo da literatura apocalíptica. Que todos tenham uma boa noite, na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.